Quando falamos de átomos, logo nos vem à mente os diferentes modelos atômicos propostos ao longo da história da ciência. Os filósofos gregos propuseram primeiramente a ideia de que a matéria era formada de partículas bem pequenas e que essas partículas eram indivisíveis. A palavra átomo nos remete à Grécia Antiga, onde por volta de 450 a.C., os filósofos Demócrito e Leucipo imaginaram que a matéria se subdividia em unidades menores, até chegar na menor possível, o átomo. A significa não e tomo significa divisível, sendo assim, o átomo é indivisível. Tenha ficado por muito tempo no esquecimento a ideia de átomo, ou melhor, a ideia da existência de uma partícula que fosse indivisível, reapareceu nos estudos sobre reações químicas no século XIX. Com a finalidade de explicar alguns fatos experimentais observados nas reações químicas, no ano de 1808, o cientista John Dalton introduziu a ideia de que todo e qualquer tipo de matéria seria formado por partículas indivisíveis denominadas átomos. Com o passar do tempo, os estudos ficaram cada vez mais profundos, na busca de uma explicação concreta, um modelo atômico útil. Portanto, surgiu o modelo de Thomson e é sobre ele que vamos falar hoje. Mas, para começar, quem é Thomson? Bom, Joseph John Thomson foi um importante físico inglês descobridor do elétron, nascido em 18 de dezembro de 1856 em Manchester. Iniciou-se sua vida acadêmica cursando engenharia na Owens College, mas, devido a dificuldades financeiras, após a morte de seu pai, abandonou o curso e começou a estudar matemática, física e química. Tornou-se um professor em Cambridge, onde organizou o laboratório de Cambridge. Em 1890, casou-se com Rosalie Elizabeth Paget. Tiveram 2 filhos, George Paget Thomson e John Paget Thomson. Seu filho tornou-se um físico brilhante e chegou a receber um prêmio Nobel por descobrir propriedades ondulatórias nos elétrons. Thomson recebeu o prêmio Nobel pela descoberta dos elétrons em 1906. O modelo de Thomson foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo a partir do experimento com o aparato. Em seu aparato, Thomson acoplou 2 placas metálicas que funcionavam como eletrodos positivo e negativo, em um tubo de vidro cujas paredes eram recobertas com material fluorescente. No interior do tubo, ele injetou um gás rarefeito, e foi através desse experimento que Thomson tentou aplicar uma grande tensão nos terminais das placas, e notou que um brilho iluminava a parede oposta do eletrodo negativo. A explicação para esse brilho foi a emissão de partículas pelo eletrodo negativo, que incidiam no material fluorescente. Essas partículas eram atraídas por placas carregadas positivamente e repelidas por outras carregadas negativamente. Thomson estudou também as partículas emitidas por superfícies metálicas, iluminadas por luz ultravioleta e por filamentos incandescentes. Ele concluiu que, embora se tratasse de situações diferentes, essas partículas eram idênticas às emitidas pelo elétrodo negativo no tubo de seu experimento e provinham do interior do átomo. Essas partículas subatômicas, que foram denominadas elétrons, apresentam uma propriedade nova. São carregadas eletricamente e repelem-se entre si, vencendo a força da atração gravitacional que existe entre suas massas. Ao final do século XVI, cientistas realizaram inúmeras experiências para confirmar a existência dos elétrons. Portanto, ao contrário do que Demócrito pensava, o átomo não era divisível. Thomson propôs em 1898 um novo modelo, segundo o qual o átomo seria uma esfera maciça, cuja massa correspondia praticamente à massa total do próprio átomo. Nessa esfera estariam os elétrons, com carga negativa. Como o átomo apresentava-se eletricamente neutra, Thomson afirmou que a matéria que constitui a esfera era carregada positivamente. Por isso, o modelo de Thomson ficou conhecido como modelo de Pudim.